Pois é, pessoal. Eu comecei a gravar o vídeo ontem e no dia 2, hoje dia 3, eu estou recomeçando. Era para ter lançado ontem, mas não foi possível. Eu dividi o vídeo em duas partes. Tem a primeira parte, a geopolítica, sobre o que está acontecendo com a tal da agenda global, porque tudo que está acontecendo aí no Oriente Médio, na Ucrânia, faz parte dessa agenda. O domínio, a procura pelo poder, é a luta pelo poder. E os pobres coitados proxies que entram pelo cano, né? Como a Ucrânia entrou pelo cano, como Israel está entrando pelo cano, como a Palestina está entrando pelo cano, e todos nós vamos juntos, de roldão. Porque quem está no poder não vai desistir. Depois da primeira parte eu introduzo a... Depois da primeira parte tem a história do Dr. Tien, um chinês naturalizado americano, que foi um dos grandes cientistas que desenvolveu o Programa Espacial Americano, e depois veio a ser um dos grandes cientistas que desenvolveu o Projeto Espacial Chinês. Ele é muito admirado por cientistas dos dois países, mas ele foi expulso dos Estados Unidos, acusado de espionagem pelo macartismo. Comunista! Pois é, então... É isso aí, você assiste a primeira parte, depois tem a segunda, falando sobre o Dr. Tien e o que isso tem a ver com os ETs. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por aqueles que colocaram comentários e desejando meu restabelecimento. Quase bom. Não totalmente, porque depois de uma certa fase na vida, curar a gripe é uma coisa complicada. Tomando chazinho, não tenho dúvida, chazinho, remédio, só quando a coisa está muito... pesada, aí eu tomo um analgésico para tirar os efeitos e tal. E hoje temos sol, tá vendo? O sol está batendo aqui no meu rosto. Tem umas 3 semanas de chuva fina, uma tempestade enorme que se abateu sobre o canal ontem, o Canal da Mancha, pegou a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Holanda. Nossos filhotes estavam em Londres com a netinha, ficaram retidos lá, não puderam pegar o trem pelo Eurotúnel, porque tanto a entrada como a saída das tempestades estavam fazendo a festa e morreu gente aqui na Holanda. Nós aqui estamos bem, só vimos da janela. Tem um ditado antigo que fala que quando a casa é boa, a tempestade é bela. Vamos lá, vamos começar. Muito obrigado a todos vocês que estão aí. E vamos juntos nessa corrida louca, nessa montanha russa. Segure o chapéu. Olá, pessoal. Mais uma vez, né? Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Parece que as coisas continuam progredindo de uma forma terrível. Estão jogando gasolina na fogueira. Todos vocês estão acompanhando aí. Como eu disse, no Brasil se acompanha até com outra visão, porque tem canais que são censurados aqui na Europa. E eu me informo por aí. Amanhã tem um pronunciamento do cidadão lá, chefão do Hezbollah. Todo mundo está esperando. Vamos ver. Eu estou gravando esse vídeo hoje, na quinta-feira, dia 2 de novembro. Dia dos Mortos. Aqui não se comemora isso, não. Isso é coisa de americano. Halloween. Aqui na Europa não é muito forte. Tem outras atividades. Eles tentaram implantar isso aqui, mas não deu muito certo, não. Enfim. Nós estamos vendo o Dia dos Mortos na Ucrânia, no Oriente Médio. E ali é real. Mas... vamos para o assunto de hoje. Eu vou comentar com vocês sobre a agenda globalista. Ela tem a ver com os ETs, sim. Parece que não tem nada a ver, mas eu já disse várias vezes em vários vídeos que publiquei aqui no canal, desde o tempo do Canadá, que a política, a religião e a ufologia são 3 irmãs inseparáveis. Uma coisa tem a ver com a outra, completa. Foram eles que criaram tudo isso. Vamos falar sobre um escritor chamado Patrick Wood. Ele é um especialista, líder e crítico em desenvolvimento sustentável, economia verde, mas como crítico. E a Agenda 2030.
Ele é autor de vários livros, né? Technocracy, The Hard Road to the World Order, Technocracy, Rising, The Trojan Horse. Tecnocracia, a estrada difícil para a nova ordem mundial. Ou Tecnocracia subindo, crescendo, o cavalo de Troia global, e vai por aí. Tem vários livros sobre acordo sobre a agenda trilateral, sobre Washington, etc. Tem vários artigos publicados. Eu vou pegar pensei alguma coisa deles, porque tem tudo a ver com o que está acontecendo. Ele é um dos principais especialistas na elitista Comissão Trilateral. Essa Comissão Trilateral é uma organização que manda nos Estados Unidos. Está por trás de tudo. Ele fala sobre as políticas dessa organização e realizações, né, na criação da sua autoproclamada nova ordem mundial. Nova ordem mundial e nova ordem econômica internacional, que é a essência do desenvolvimento sustentável numa escala global. Ele é economista por formação, analista financeiro e blá, blá, blá. Tem uma série de títulos, eu não vou ler tudo, não. Eu vou ler um trecho aqui do livro dele. Ele comenta o seguinte: isso foi lá em 2015, para vocês terem uma ideia de como essa coisa já está sendo agendada há mais tempo. No terceiro trimestre de 2015, ao virar da esquina, não podemos deixar de notar um desconforto sem precedentes nas esferas financeiras e social, e talvez com boas razões. Como os analistas dos meios de comunicação alternativos, os bancos nacionais e as instituições supranacionais anunciaram a chegada da depressão global. Ela vem até o final de 2016, nós estamos em 2015, ela vem em 2018 com a Pandemia, quando todo o planeta foi paralisado. Esse consenso de parceiros aparentemente estranho concorda quase universalmente que algo perverso acontecerá dessa forma no futuro imediato. Foi o que aconteceu. Não aconteceu em 2017, mas em 2018. Esses terríveis prognósticos econômicos existem simultaneamente num mundo em que as perspectivas energéticas e de desenvolvimento, tanto a nível nacional como transacional, estão a ser reformuladas, com implicações igualmente profundas como a análise das tendências financeiras acima mencionada. O plano da tal energia limpa da administração Obama, maior canalha que já governou os Estados Unidos, os cortes de emissões de carbono, aquela coisa toda que implantaram na União Europeia, né, até 2030, e as entidades nacionais de todo mundo se posicionando para as mudanças profundas na energia, no desenvolvimento do comércio e na moeda, antes da COP21 em Paris, em dezembro, como foi feito naquela época, ou como alguns consideram, planejamento da Agenda 2030. A convergência tanto da crise econômica arquitetada como da crise arquitetada de desenvolvimento sustentável no final de 2015 dificilmente são coincidências nem são insignificantes. Eles precisavam de alguma coisa para poder provocar isso e o gatilho foi a Pandemia. Foi um ensaio. Depois veio a Ucrânia, agora o Oriente Médio. E já estão querendo ir partir para cima do Irã, com a China do lado, a Rússia. Tá bonito. Imagina os ETs o que estão pensando dessa raça que está habitando esse planeta. E como eles se comportam. Bom, ele continua aqui. Tecnocracia na nova ordem econômica internacional. Eu vou fazer um resumo, porque é muito material. Ele diz que essa uma década integral nesta era de transições em curso começou na década de 70 e trouxe consigo mudanças sociopolíticas e econômicas anteriormente inimagináveis. Ainda mais por causa da tecnologia, né? A década também viu a ascensão do petrodólar e o fim da era do Bretton Woods, quando toda a economia era apoiada em ouro. Depois os americanos acabaram com essa história. Isso não vale mais, o dólar agora é baseado no petróleo. Daí essa confusão toda está acontecendo. Os países que mais compraram ouro nos últimos anos foram a Rússia, a China e o Vaticano. Isso aí foi publicado em 1972. Hein? Nessa época viu também o nascimento da Comissão Trilateral, que é essa organização secreta, que ninguém sabe exatamente o que se passa lá dentro, que foi fundada por David Rockefeller e Zbigniew Brzezinski, em 73.
e que, entre outras coisas, impulsionou o conceito de uma nova ordem econômica internacional para acabar com a desgraça econômica e ambiental do mundo. A fixação deles é essa. Você vê o PT e só fala nisso. Não fala em outra coisa. É verde para lá, verde para cá, enquanto isso o país está desabando. E a Amazônia queimando mais do que antigamente. Eu já vou ir lá, eu já vi queimada. Isso não é novo, não. É um processo. Muito bem. Embora a natureza dessa ordem econômica internacional tenha escapado ao Sr. Gut, ele teve um outro parceiro de investigação, o Dr. Anthony Sutton, que diz que ele diz o seguinte: é claramente evidente hoje, como há 40 anos atrás, naquela época, na década de 70, com um exame histórico por trás da nova ordem econômica internacional, era realmente imaginar uma nova ordem com tecnocracia histórica que vai substituir completamente o capitalismo. É o fim do dinheiro, é o computador controlando tudo. Eu tenho aqui um hospital que eu vejo ele daqui, o hospital universitário, fui lá quando estava na emergência. Para marcar a consulta, eu marco aqui em casa com um reconhecimento facial. Chego lá, está tudo certo. Eles sabem, qualquer lugar que eu me dirijo, quando eu entro no metrô, eu bato um cartão, quando eu saio eu tenho que bater na saída. Eles sabem de onde eu saí, para onde fui. Quando eu comprei lá meu uísque, eles sabem que é o uísque que eu comprei, a marca. Está tudo registrado. E vai por aí afora. Nós fizemos a última viagem agora que nós fomos à França, a anterior fomos à Itália. Não usamos dinheiro. Temos trocadinhos para poder, às vezes, comprar uma coisinha qualquer, para não ter que usar o cartão o tempo todo para comprar uma água mineral. Mas nem todo lugar aceita dinheiro mais. Então a tecnocracia baseava-se na energia e não no dinheiro e no seu sistema de oferta e procura que regula os preços. Então essa agenda, já feita lá atrás, já incluía a eliminação da propriedade privada e a eliminação da acumulação de riqueza. Nossa, né? A deles vai continuar. A eliminação da educação tradicional pela formação da força de trabalho. O microgerenciamento de toda a distribuição e consumo de energia. Como é agora, isso é super controlado. Isso vai levar as pessoas a viver num número limitado de cidades e fora das terras rurais. Eles estão pegando as fazendas. Não é só na Holanda, na França, em todo lugar. Vão impor um equilíbrio entre recursos da natureza e o consumo deles pelo homem. Você já viu isso, né? Está acontecendo agora. Então, você vê que isso não é moderno, isso já foi decidido décadas lá atrás. Então, tem o desenvolvimento sustentável, o crescimento inteligente, né, limites de comércio, alterações climáticas, núcleo comum, operações massivas de vigilância. Hoje nós somos vigiados de todos os lados. E vai muito mais, né, na questão da farmácia, da medicina. E tudo isso foi decidido pelas maquinações dessa comissão trilateral e de seus membros desde 1973 e faz parte do seu plano diretor para substituir completamente o capitalismo pela tecnocracia. Você fala, é comunista, você é comunista, não viu nada ainda, cara. O pior está sendo fabricado por essa turma que não é comunista. Essa é a nova ordem econômica internacional. A Comissão Trilateral, contudo, não estava sozinha na propagação do ideal da nova ordem econômica internacional. Tal como acontece com todas as coisas globais e sustentáveis, as Nações Unidas certamente estavam do lado deles. Foi o Departamento de Saúde das Nações Unidas que decretou a tal da Pande mundial, e que todo mundo tinha que entrar lá na agulhada. Então nós temos outras organizações, tem o Conselho sobre Comércio e Desenvolvimento da ONU, a UNCTAD, ou UNCTAD, foi a principal instituição multinacional em cooperação com a Comissão Trilateral na promoção orgulhosa da nova ordem mundial ao longo da década. Então, a UNCTAD promoveu a nova ordem econômica internacional. No site oficial dela, você pode ver sobre a Agenda 2030, né, que ela trabalha em comum acordo com a ONU, e também com a Igreja Católica, com esse papa de merda, que não é papa coisa nenhuma. Então, ela no artigo no site oficial, fala que eles... vamos ver aqui um resumo, né? Tem vários artigos publicados por essa organização. Ele fala, ao longo dos últimos 40 anos, a nova ordem econômica internacional mudou seu nome, a estrutura, mas nunca os seus objetivos principais.
O antigo nome foi abandonado em favor da representação no nosso mundo cada vez mais cativo e globalizado, com o título de Governança Comercial Global Multilateral. Esse é o novo apelido deles. As ameaças de bombas populacionais, pico de petróleo, aquecimento global, isso que veio lá da década de 70, também deram lugar aos inimigos fantasmas da emissão de carbono, que é o papo geral agora em todo canto. E da insustentabilidade tão abertamente propagandeada para nós no século XXI agora. É a próxima confusão que eles vão arrumar. Depois serão os ETs. Isso aí, no verdadeiro estilo tecnocrata, a UNCTAD declara que a nova face da governança global, transformadora e multilateral será sustentada por nada mais, nada menos que o desenvolvimento sustentável na sua publicação número 31 de 2015. Eles falam que o multilateralismo é mais do que retórica, representando uma mudança estrutural da natureza do globalismo. Eles querem dizer o seguinte, que a nova forma de globalismo está prevista para ser aparentemente inclusiva, permitindo nações como a China, a Rússia, a Índia e o Brasil, né, alguma medida de controle regional, e ao mesmo tempo que, em última análise, é subserviente ao acordo vinculativo e legal da COP21, ou Agenda 2030. Eles vão acabar dividindo o mundo em dois blocos. É o que está acontecendo agora. Toda essa briga lá, pobre Israel, está sendo um proxy. Pobre Palestina, sendo outro proxy. E quem está morrendo é o povo. Mas eles cagam para o povo. Eles só estão... Todos nós somos números e códigos numa agenda, numa planilha Excel. Os caras são bravos, são barra pesada. Então vamos lá, resumindo aqui, vou ler o resumo do número 31. Ele diz o seguinte, vemos que esses novos mecanismos multilaterais inclusivos, que é mentira, são tudo menos voluntários, uma vez que a UNCTAD concluiu que tais mecanismos impediriam a liberação competitiva. Em outras palavras, o multilateralismo foi concebido para impedir que nações do segundo e terceiro mundo, leia isso lá no UNICED de 1992, para impedir que essas nações do segundo e terceiro mundo procurem uma estrutura de desenvolvimento fora da visão sustentável da ONU. Ou, traduzindo, vão permanecer na merda. Escravos. Olha o Brasil, que não cresce de jeito nenhum. Coloca um governo fantoche. O outro também era. Essa porcaria que está aí agora, que faz dança do baticum, que põe o maior número de ministros incompetentes que eu já vi em toda a minha história, na minha vida. Nunca vi gente tão incompetente trabalhando nesse país. Vai estar afundando a olhos vivos. Olhos vistos. Gente, que coisa horrível. Tá, vou ler de novo. Está no documento chamado UNCED de 1992, documento from George W. Hunt. Ele publicou o seguinte, foi concebido o multilateralismo, quer dizer, está vendo aí, para impedir que nações do segundo e terceiro mundo procurem uma estrutura de desenvolvimento fora da visão sustentável da ONU. Tem que ser ali obedecendo o que eles decidem, a ONU, que hoje não manda nada. Pois é. O BRICS está aí nessa história. Se alguém tiver alguma dúvida sobre se a aliança BRICS, esse é o novo banco de desenvolvimento, representa essa armadilha multilateral globalista, a UNCTAD declara firmemente que o BRICS são uma componente regional integral nessa trama. Entendeu agora? Está meio complicado. Assiste de novo. Os caras todos é um bloco só. Então nós vamos ver aí a dialética é o seguinte, banco contra banco. Coca-Cola versus a Pepsi, republicanos versus democratas, lulistas versus bolsonaristas, Oriente versus Ocidente, estamos vendo agora, Banco BRICS versus Banco Mundial, multilateralismo versus monopolarismo. Eu vou sempre manter a briga para manter vocês ocupados para que eu faça o controle. Só que agora a agenda está no final, eu quero o controle total, eles querem tudo agora, de uma vez. Acabou. É hora do ataque final. É hora de assumirem o controle do planeta. E não existe essa de guerra ideológica, religiosa. Por trás de tudo isso, esses caras estão aí, manipulando. Fica berrando, bolsonarista, coxinha, nazista, misógino. É isso que eles fazem. Armar essa confusão o tempo todo. E os otários caem. Os otários caem. Tem que chegar a 70 e poucos anos para ver
que tudo isso é uma grande estupidez, que é tudo um controle. Acorda. Então é isso. Essa é a síntese da governança global, aspirada pelo estabelecimento anglo-americano e pela Agenda 21, leia-se Agenda 2030. Então eu estou fazendo mais resumos aqui. Tem a outra ata número 4 da UNCTAD, que diz que a sua descrição não representa um globalismo multilateral, blá, blá. As nações supostamente soberanas serão subservientes às entidades regionais, BRICS, NAFTA, União Europeia, etc. O mundo dividido em blocos. As entidades regionais respeitarão um conjunto comumente acordado de padrões econômicos e de desenvolvimento global. E o indivíduo, como eu falei, o que acontece com ele é apenas um número numa planilha. Por isso é que esse ataque agora no Oriente Médio foi facilitado. Aquilo tem cara de Pearl Harbor, de falsa flag, de falsa bandeira. Já fizeram isso antes várias vezes. Várias vezes. Não é do âmbito do nosso canal para falar muito sobre isso. Mas, como eu disse, a ufologia está embutida aí. Porque na agenda entra a divulgação. Ou do falso ET, ou a união contra um ET invasor, qualquer coisa nesse sentido. Porque existe uma corrida lá fora. Existe uma corrida no espaço. A Índia já tem sua nave na Lua, no Polo Sul, já descobriu água, fizeram várias descobertas, que uma delas são mantidas em segredo. Ela fez essa viagem com o apoio da NASA. A NASA não está fora dessa missão indiana, não. Eles trocaram figurinhas. A China já está no Polo Norte. A China está em Marte. A China tem uma estação espacial e a China tem uma tecnologia que os americanos não têm. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Depois dessa introdução geopolítica, nós vamos falar de um cientista chinês que trabalhou nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, Dr. Titian. Como é que essa coisa funciona? Esse cara, que foi americano, com a família morando nos Estados Unidos, trabalhando para a NASA, trabalhando para o governo americano, de repente chamaram ele de comunista e mandaram ele de volta para a China. Ele foi o fundador do programa espacial chinês com todo o conhecimento que ele adquiriu, inclusive dos nazis na Segunda Guerra Mundial. É o nosso próximo tópico. Vamos lá. Pois bem, Dr. Titian. Em 20 de novembro de 2019, o então recém-aposentado tenente-general da Força Aérea dos Estados Unidos, lá tem uma classificação diferente da brasileira, né? Tenente-coronel, coronel, lá tem tenente-general. O Stephen Quest, ele declarou publicamente que a China estava construindo uma marinha espacial e terrestre. Eles tinham navios de guerra e destroyers que poderiam ser usados como contra-recursos militares contra os Estados Unidos no espaço, naves espaciais de guerra. 2 anos antes, o Dr. James Sheehy, diretor de tecnologia da Naval Aviation Enterprise, uma importante entidade de pesquisa da Marinha dos Estados Unidos, revelou claramente que a China vinha desenvolvendo aeronaves possantes, sofisticadas nos mares, e espaçonaves híbridas, com sistemas eletromagnéticos avançados. Sempre o eletromagnetismo. Todas elas. E ele dizia no artigo que isso iria revolucionar a indústria aeroespacial. Tal desenvolvimento também tornaria obsoletas as embarcações e naves movidas a combustíveis fósseis, como eu falo sempre nos vídeos. Com esses foguetes que nós temos, não vamos a lugar nenhum, é plunct-plact-zum. Não vai a lugar nenhum. Não vai. Isso é um busca-pé sofisticado. As naves do Elon Musk, nada disso vai funcionar. Ou muda o paradigma, inventa. Já existem patentes. Eu já coloquei em vídeos passados. Quem quiser examinar, as patentes estão lá. Mas são retidas. As patentes têm propriedade, uma propriedade industrial, intelectual, né? Desde o tempo do Tesla. E os caras não vão liberar.
Então, esses anúncios sinalizam um perigo claro e presente, né? Altos funcionários do Pentágono estão a alertar abertamente que a China está no caminho para ter sua capacidade de destruir toda a rede militar e civil de comunicação por satélite dos Estados Unidos durante a noite. E ainda mais preocupantes são os esforços da China para transformar a inteligência artificial em arma a fim de obter uma vantagem competitiva, mas não tenho dúvida disso. Eles estão bem lá na frente. A vantagem assimétrica sobre seu maior rival tecnológico, os Estados Unidos, faz com que os analistas de segurança nacional venham a afirmar que o desenvolvimento tecnológico e econômico da China é tão rápido que está a caminho de alcançar o seu objetivo de hegemonia global antes da data prevista de 2049, 100 anos do Partido Comunista Chinês. Este é o centenário da vitória do Partido Comunista na Guerra Civil e do fim de um século de humilhação, que eles chamam, por parte das potências ocidentais e de acordo com a atual visão histórica do Partido Comunista da China, o PCC. O analista político de Dr. Aqui eu não entendi o nome dele. Dr. Michael Pillsbury, autor do livro A Maratona dos 100 Anos, e o brigadeiro-general Robert Spalding, autor de Stealth War, A Guerra Invisível. Eles descrevem em detalhes o grande poder militar, econômico e tecnológico adquirido pela China. Isso nas últimas décadas. Eu já morei na China, minha família morou na China, meu filho mais velho, do meio, o Tami, estava em Londres ontem, trabalhou 4 anos na China, depois foi desenvolver uma fábrica de motocicletas lá no Quênia, fábrica de motocicletas Kibo, antes dele montar a empresa dele aqui na Holanda. Então nós conhecemos bem a China, é algo impressionante. Vocês ficam com a ideia no Brasil que a China é um lugar atrasado, eles têm educação superior à europeia, renda per capita superior à europeia. Eles são ricos. Miséria tem em todo lugar. Miséria não, pobreza, quer dizer. Existem diferenças, o partido controla tudo. Você anda na Europa, o que você mais vê é turista chinês. Nos Estados Unidos, no Canadá, nossa senhora. No Havaí. Mas eu chego numa estação em Shenzhen, ou em Shanghai, você não olha nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, nem 10 trens bala, desses trens super velozes, não. É uma montoeira deles até onde a vista alcança. As estações são mega. Do Brasil, estou esperando o que a Dilma prometeu ainda. Eu não vou sair do pé, não. Pois é. A democracia, né? A democracia. A democracia traz essa porcaria que está aí. É a palavra mais falsificada que existe. Não existe. Democracia é o que está causando a guerra na Ucrânia, lá em Israel. Os direitos democráticos, que é o tribunal de júri aí no Brasil, os supremos juízes, os ditadores imperiais estão fazendo. Tudo pela democracia. Prende inocência, manda soltar bandido, não é isso aí. Essa confusão, né? Não tem como não se irritar com isso. É decepcionante. O Brasil está perdendo o trem da história. Vai virar, como sempre foi, uma zona de retaguarda de recursos. Trabalho ganhando pouco, miséria, favelas, fornecendo matéria-prima para os países ricos, porque insiste em alimentar a corrupção. Pois é. A China pretende induzir as democracias ocidentais a um falso sentimento de complacência até que esteja pronta para desencadear uma série de ações relâmpagos para substituir os Estados Unidos na hegemonia global sem disparar um único tiro, porque eles são contra a guerra. Eles usam aquela célebre frase de Sun Tzu, do livro da Arte da Guerra. As maiores batalhas são ganhas sem desembainhar a espada. A espada tem que ficar na bainha. As melhores batalhas você vai ganhar sem tirar a espada da bainha. Pois é. Então, vamos ver então que falar sobre o programa espacial americano. Ele foi... tomou um impulso muito grande nos Estados Unidos com o Dr. Tien, né? Tien Rissue Shen. Ele, ironicamente, a brilhante carreira dele começou em solo americano, onde ele ganhou destaque e desempenhou um papel fundador, primeiro, né, no lançamento da ciência de foguete nos Estados Unidos, através do lendário Laboratório de Propulsão a Jato, o JPL, onde trabalhou o Jack Pearson, aquele bruxão, no Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech, né? E o JPL se tornaria uma das principais instituições científicas no desenvolvimento dos foguetes que impulsionariam o espaço
né, a NASA, no programa da NASA, né? Em 1950, devido às suas impressionantes realizações científicas no JPL e no Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT, o Dr. Tchien alcançou o status de celebridade nacional e internacional. Em toda a América, ele era reconhecido como cientista pioneiro de foguetes. Os principais jornais entrevistavam ele regularmente sobre suas ideias, sobre os foguetes modernos e as aeronaves supersônicas a jato, que ele dizia que um dia transportariam civis de um lado ao outro do país em menos de uma hora. Mas o que não é amplamente conhecido é que Dr. Tchien também ajudou a Força Aérea dos Estados Unidos, na época era a Força Aérea do Exército, na Segunda Guerra Mundial. Não existia a Força Aérea da Marinha, tudo era uma coisa só, era a Força Aérea do Exército. Então ele trabalhou junto com a Força Aérea do Exército para estudar veículos aeroespaciais supersônicos em forma de disco capturados na Alemanha nazista, recuperados dos locais de acidentes de OVNIs no Novo México, em Sonora, datados de 1947. Razão. Tchien não apenas ajudou os cientistas dos Estados Unidos a investigar o sistema de propulsão exótico dessas naves, desses discos voadores capturados, mas ele também esteve diretamente envolvido no desenvolvimento pela Força Aérea do Exército de um plano de décadas para a engenharia reversa das naves capturadas. Né? Isso é documental, viu? Não é teoria da conspiração, não. Pois é. Mas aí é que vem a história, o lado tragicômico. Ele fazia estudos, né? Ele monitorava, deixa eu ver aqui só, veículos supersônicos. Desculpem, me atrapalhei aqui com a leitura, que às vezes eu não consigo entender minha letra, acontece. Deixa eu sair do som um pouquinho aqui. Veículo supersônico, ele ia fazendo engenharia reversa de veículos supersônicos para um futuro programa espacial secreto multifacetado. No auge do seu status de celebridade nacional e influência científica, ocorreu um conjunto impensável de eventos. Tchien foi declarado simpatizante do comunismo pelo FBI, privado de todas as suas autorizações de segurança e deportado de volta para a China após uma longa batalha legal. Um atordoado Tchien foi forçado a voltar para sua terra natal e levou consigo um tesouro de segredos militares e tecnológicos da América. E não é de se admirar que, ao regressar à China em 1955, o Dr. Tchien sozinho tenha ajudado o Exército da Libertação Popular da China a desenvolver um programa de foguete que se tornou base do seu incipiente programa espacial e de mísseis balísticos nucleares. Ao mesmo tempo que ajudava a China a desenvolver foguetes modernos para mísseis nucleares e sistemas de lançamento de satélites, Tchien monitorava simultaneamente o desenvolvimento em toda a China relativos a tecnologias aeroespaciais avançadas, semelhantes a que ele tinha estudado nos Estados Unidos. Alguns desses conhecimentos vieram da Alemanha nazista, onde ele esteve depois da Segunda Guerra Mundial. Numa equipe, ele foi promovido a tenente-coronel, na época, para poder fazer investigações nos veículos avançados alemães. Isso envolveu a investigação de avistamentos de OVNIs onipresentes em toda a China. Ele aprendeu sobre o conteúdo das misteriosas pirâmides na província de Xinjiang, que, segundo rumores, possuíam antiga tecnologia de aviação. Ele trabalhou na recuperação de artefatos de um antigo acidente de disco voador ocorrido há milhares de anos na região de fronteira entre a China e o Tibete. E registros tibetano-budistas de discos voadores e contatos frequentes com seus ocupantes também foram recolhidos. Os chineses trabalharam muito bem nessa área, capturaram um OVNI caído na Mongólia em 1980 também. Como eu já falei, Roswell é só um deles, são centenas, dezenas. Segundo o ex-ministro de Defesa do Canadá, Paul Healy, eram mais de 50 na época. Todo mundo catou os pedaços, mas todo mundo fica quieto, porque se declarar, se abrir isso, vai haver um reboliço muito grande em todo o planeta, e essa turma que está provocando essa confusão no Oriente Médio, provocando a Ucrânia, vai perder o poder. E todo mundo ganha com a guerra, eles, né? O complexo militar industrial fatura horrores de dinheiro com essas guerras intermináveis. Então, na época, em 1980, o presidente Ronald Reagan e o líder supremo da China, Deng Xiaoping, foi quem abriu a China para o mundo, chegaram a acordos abrangentes de assistência tecnológica que permitiram à China receber alguma das tecnologias mais avançadas dos Estados Unidos.
Embora Reagan seja amplamente considerado como tendo alcançado esses acordos para combater a ameaça representada pela União Soviética e enfraquecê-la na arena internacional, a coisa não deu certo. Sempre a obsessão deles é destruir a União Soviética. Agora é a Rússia. Só pode haver um Highlander. O verdadeiro propósito de Reagan residia em responder a uma ameaça totalmente diferente. É de reconhecimento público que o presidente Ronald Reagan fez repetidas referências à necessidade de uma maior cooperação internacional a fim de lidar com uma ameaça extraterrestre eminente. Os acordos dos Estados Unidos para assistência tecnológica lançaram as bases para a China avançar com seu ambicioso programa de modernização industrial e também abriu caminho para que cientistas chineses trabalhassem secretamente ao lado de seus pares americanos para obter uma compreensão de várias naves extraterrestres capturadas que ainda estão sendo estudadas nos Estados Unidos e na China. Vários especialistas confirmam que os cientistas chineses trabalharam em instalações altamente secretas onde tecnologias alienígenas capturadas estavam sendo submetidas à engenharia reversa para um futuro programa espacial secreto internacional em conjunto. Em troca, os Estados Unidos queriam acesso ao extenso banco de dados e informações da China sobre os discos voadores e as tecnologias antigas, avançadas e recuperadas. Das suas misteriosas pirâmides lá no deserto de Gobi, do Tibete e em outros lugares, como um verdadeiro visionário, o Dr. Tien desempenhou um papel decisivo no desenvolvimento e implementação de um programa de engenharia reversa de décadas para o Exército da Libertação Popular. Um passo necessário para alcançar um sonho maior, o programa espacial secreto da China, usando tecnologias de propulsão exóticas baseadas em eletromagnetismo e física de campo de torção. Tien iria repetir um papel que desempenhou décadas antes, quando ajudou a United States Air Force, a Força Aérea Americana. Tá aí. Nós vamos continuar. Tem mais. Só para vocês terem uma ideia da história que não é contada. Tem muito mais. Isso aí, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Obrigado pelos votos de melhoras. Eu estou melhorando, sim. Já fiz algumas caminhadas. Já visitei um antiquário. Comprei um joguinho de eletrônica. Eu queria lembrar a todo mundo que vejam suas inscrições. O YouTube sabota mesmo na cara de pau. Ele acaba com as inscrições. Tiram várias, assim, num dia só. Basta eu falar alguma coisa que eles não gostam. Então, olhem lá. E não precisa esperar a notificação. Vem no canal, abre o YouTube, vai lá no canal Enigma, buscando resposta, clica lá no ícone, vai ser direcionado para o canal, tem lá escrito vídeos. Clica em vídeo, está sempre lá o vídeo novo lá. Não espere notificação, não, ok? E bem-vindos à Terceira Guerra Mundial. Nós já estamos lá. Durante a Segunda Guerra Mundial, várias áreas do planeta não sentiram a guerra no sentido real das bombas caindo. Mesmo na Europa, a Espanha ficou neutra, a Suíça ficou neutra, Portugal ficou neutra. Na América do Sul, o único país que entrou foi o Brasil. O resto ficou neutro. Nós estamos na terceira. Embrace yourself. Cuidem-se. E até lá. Até o próximo vídeo.